Um dia triste, muito triste para a Venezuela, muito triste para o mundo e para essa zona tão largada no mundo que é a América Latina. Eu estive lá no ano passado junto com a Brasil Paralelo produzindo Infiltrados Venezuela. Voltamos de lá extremamente triste. Mais de 1 milhão de pessoas já assistiram esse documentário extremamente bem produzido pela Brasil Paralelo, onde eu sou a cara dele. Está disponível apenas para assinantes. Mas aqui eu quero passar um pouco daquela experiência que nós vivemos lá aliado ao que aconteceu hoje, trazendo aqui dados econômicos extremamente relevantes para a Venezuela, para mostrar como isso é uma FRAUDE, em tristes momentos em que a gente não pode falar que houve uma eleitoral. Temos que falar em, talvez, aberração. Quando eu mencionar nesse vídeo aqui aberração, vocês sabem que eu estou me referindo diretamente ao que aconteceu na Venezuela ontem, que foi uma FRAUDE, tempos sombrios que vivemos, onde temos até que soletrar para tentar passar despercebido. Esse é o mundo que a esquerda defende. Vamos entender o que está acontecendo e o que eu vivi por lá. Estamos testemunhando a maior aberração que vimos nos últimos tempos. Maior ainda do que em outros países que talvez não precisemos mencionar sequer o nome. O que eu vivi na Venezuela foi colocado com dados, fatos, números, imagens. Estivemos 2 dias dentro de Petare, a maior favela da América Latina, com aproximadamente 1 milhão de habitantes. Ou seja, um dos países que era para ser o mais rico da região, continua tendo a maior reserva de petróleo do mundo, estimada em 300 bilhões de barris de petróleo, é hoje um país onde grande parte da população, e segundo as principais pesquisas, entre 80% e 90% da população, se encontram abaixo da linha da pobreza. Um país extremamente miserável. Eu tive a oportunidade de estar 3 vezes na Venezuela. Em 2007, a turismo com a minha família. Depois, em 2009, onde realmente não se permitia sair quando começava a escurecer nas ruas de Caracas, era a recomendação que nós recebíamos, dado o tamanho da violência. E depois, em 2023, em março do ano passado, para produzir o documentário mencionado aqui no início desse vídeo. Ali, conhecemos pessoas, vivemos intensamente com eles, nos emocionamos por diversas vezes. Inclusive um vídeo meu, onde lá no final do documentário, onde estamos no alto de Petare, repito, a maior favela da América Latina, que é no alto de um morro, eu me emocionei. Estando dentro de uma casa de basicamente 6 metros quadrados, onde moravam 6 pessoas, e ela estava prestes a desmoronar, filmamos tudo isso, uma pessoa se aproxima de mim e eu estava olhando para aquela imensidão de barracos. E eu só pensava nos meus filhos. Pensava como ditadores, como esses ditos governantes esquerdistas que fingem pensar no povo, estavam lá por um puro projeto de poder, que todo se assemelha ao que é o Brasil. Não é mesmo? Lula, que recebeu Maduro de braços abertos falando que a democracia é relativa. Não estão assim os líderes da esquerda na Espanha, do governo PSOE, Sumar, que todos sabem aqui que me acompanha a minha relação direta com a Espanha, que também estão apoiando, com a Espanha, que também estão apoiando, assim como outros governos aqui da região. Pois bem, ali eu olhava para aquela imensidão de barracos e só pensava nos meus filhos e como o ser humano é capaz de, pelo poder, fazer o que vem fazendo na Venezuela há 25 anos. Colocar 90% da população na miséria, crianças perdendo peso, morrendo de fome, literalmente, e causando um êxodo de 20% da população que já foi embora da Venezuela. E só não foi mais porque muitos não conseguem ou não podem, não querem abandonar a sua família ou simplesmente não têm condições de conseguir caminhar por horas a fios em meio à mata para saber se será aceito em outro país ou não. Olha como é triste entender que tudo isso faz parte de um projeto de poder de governos autoritários que se fingem de esquerda, de pensar no povo. Isso é repugnante. Pois bem, lá estava eu olhando para aquela imensidão quando se aproximou um morador e me falou, é muito triste, né? E esse vídeo que eu fiz já viralizou e tem mais de 4 milhões de visualizações em todas as plataformas. Inclusive o Emílio Surita,
com tudo que tem acontecido com ele na semana passada lá na Jovem Pan, mencionou esse vídeo. Pois essa pessoa se aproximou a mim e falou: isso é o socialismo, Bruno. Primeiro, ele destrói a família. Depois, ele destrói a educação. Depois, ele destrói a propriedade privada. Sempre tudo em nome da defesa dos mais pobres. Alguma semelhança com o discurso do Lula? Um pouco menos radical porque quer parecer bonitinho? Enquanto a esquerda caviar, muitos nomes importantes do mercado financeiro, dando de ombros aos déficits, às ideias, às pessoas que voltaram a governar o Brasil, e ele, Lula, dando abraços a Maduro. Será que vocês não refletiram um pouquinho sobre isso? Pois bem, voltando então à Venezuela, o órgão eleitoral de lá, Conselho Nacional Eleitoral, CNE, mesmo com 80% dos votos apurados, disse que Maduro tinha vencido as eleições. Ora, faltavam 20% ainda para serem apurados e decretaram o vencedor com 51% dos votos contra 44%. Se faltavam 20% a serem lidos, o jogo poderia ser alterado, não é mesmo? Não, não poderia. Foi o que eu falei em todos os programas de televisão, rádio, podcasts e aqui no meu canal, desde quando eu voltei à Venezuela. A chance de Maduro sair do poder pela forma do voto é simplesmente zero. Por mais que, em 12 dias mergulhando nas mais diversas regiões e realidades da Venezuela, não encontramos sequer um apoiador de Maduro. O ser humano já chegou num nível de tamanha pobreza e falta de dignidade por lá, em que não se discute esquerda-direita, se discute como conseguir levar comida para casa. E tudo aquilo testemunhamos e está no documentário. Pois bem, mesmo com 80% dos votos apurados, o CNE, claro, um órgão governado pelo chavismo, decretou a vitória de Maduro. Mesmo quando todas as pesquisas vinham dando entre 70% e 80% de vitória a Edmundo Gonçalves, o seu líder opositor, que estava sendo apoiado por Maria Corina Machado, que se tornou inelegível por órgãos chavistas. Ou seja, tudo está tomado. Transformar a principal opositora em inelegível para não poder concorrer, ela nomeou Edmundo Gonçalves, que liderava as pesquisas com 70% e 80% de ganho, quando, subitamente, faltando ainda 20% para a leitura dos votos, o CNE, chavista, Conselho Nacional Eleitoral, decreta a vitória de Maduro. Eis que, obviamente, vem Maria Corina Machado e Edmundo Gonçalves, à imprensa, falar que eles ganharam, a oposição ganhou. Obviamente sabemos que ele ganhou, mas a questão é, o que eles vão organizar agora para conseguir derrubar Maduro do poder? Precisam tomar as ruas da cidade. Ela veio com um discurso pacífico que a verdade virá à tona. A verdade já está aí, Maria Corina Machado. A verdade já está aí. É claro que houve uma aberração fraude eleitoral. É óbvio que veio, é óbvio que aconteceu, mas você não luta contra ditadores armados até os dentes, onde sequer tem uma vírgula de moralidade naquilo que ele faz, nem sequer preocupação com o próximo, você não pode lidar com a verdade será dita ou a verdade virá à tona. A verdade está aí, nua e crua, o mundo inteiro sabe. Tanto é que, inicialmente, quem reconheceu a vitória de Maduro? Cuba, Nicarágua, Irã, Bolívia, Rússia e China. Todos países comunistas, socialistas, marxistas, leninistas, não importa, todos da mesma patota. E o Brasil sempre em cima do muro, com medo de apontar o dedo para um ditador assassino como é Nicolás Maduro, recebido aqui no Brasil de braços abertos. Sempre é importante que nós relembremos, mesmo que ele tenha trocado farpa com o primata brasileiro há poucos dias atrás. Vamos lembrar que Maduro falou que se ele não ganhasse as eleições, haveria um banho de sangue na Venezuela. Lula demorou para se posicionar e falou que aquilo foi um absurdo. Maduro falou para o Lula: quem não gostou do meu discurso, tome um chá de camomila. E é justamente por isso que eu falo, a Maria Corina Machado, que sabe muito bem, e Edmundo Gonçalves, que claro que ganhou as eleições, claramente ganhou as eleições, não adianta dizer que combaterá Maduro, apenas mostrando a verdade. Repito, a verdade todos nós sabemos, é que o Nicolás Maduro perdeu as eleições.
E isso provavelmente trará algum tipo de instabilidade no país. Na minha opinião, é urgente e necessário que os venezuelanos tomem as ruas por completo do país. Tomem por completo essa rua. E isso obviamente vai gerar algum tipo de estabilidade, mas aí vem a pergunta, e daí? Aquele país já está, infelizmente, instável há muito tempo, colocando cada dia mais as pessoas na miséria. 20% da população fugiu, a sua maioria para a Colômbia. 20%. Imagina num país como o Brasil, 203 milhões de pessoas, basicamente você ter 20% daria 40 milhões de brasileiros fugindo para outros países. Imagina o que isso significa. Então essa instabilidade ela já acontece. Ao tomar as ruas novamente, como aconteceu entre 2014 e 2018, o venezuelano pode trazer algum tipo de esperança novamente em acabar com esse regime socialista, autoritário, narcoditador que acontece no país vizinho, apoiado por Celso Amorim e apoiado por Lula e todos os seus asseclas à sua volta. Vamos lembrar disso e vamos repetir que houve também inelegibilidade para que, obviamente, tudo ficasse mais fácil ao Maduro. Como mesmo assim não fica mais fácil, eles fazem essa artimanha que acabaram de fazer. Mas as pessoas na rua poderiam gerar algum tipo de inspiração mundo afora. E espero que eles realmente sigam nesse caminho. Mas vamos falar um pouco então dos números do chavismo. Lembrando que Chávez foi eleito em 1998 e o chavismo segue até agora em vigência. A ditadura chavista, seguida por Maduro, segue a todo vapor. Em 2024, os preços na Venezuela estavam 200 bilhões, repito, 200 bilhões acima, percentualmente falando, do que em 2010. Para ter um efeito comparativo, nos Estados Unidos a inflação de 2010 a 2024 foi de 44%. Na Venezuela, 200 bilhões acima em valores percentuais do que estava em 2010. A inflação interanual atingiu patamares assustadores, como a gente consegue ver aqui nesse gráfico também. Em 2019, 2020, e já vou falar porque essa inflação interanual veio caindo, apesar dos níveis estratosféricos que vemos aqui. Eu vivi aquilo na pele e vamos falar aqui o que explicamos detalhadamente lá no Infiltrados Venezuela. Ao longo dos últimos anos, o governo de Maduro veio cortando os gastos frente ao PIB. Mas isso não vale de nada. Ele veio cortando de uma máquina inchada completamente sucateada. Foram mais de 1.000 empresas expropriadas. Propriedade privada que não se respeita mais. Mandaram empresas embora. Toda a indústria está sucateada. O país com a maior reserva de petróleo do mundo, é um dos mais pobres da região e do mundo também. É impressionante o nível de deterioração econômica que aconteceu na Venezuela. Se olharmos nesse gráfico, em 2013, o governo da Venezuela gastava, em dólar constante, por volta de 215 bilhões. Em 2023, os gastos governamentais é abaixo de 25 bilhões, porque ele sucateou o Estado. A Venezuela tinha sua receita proveniente do petróleo, que representava quase 95% de tudo que ela arrecadava. Como eles sucatearam toda a indústria de petróleo, tomada pelo governo ditatorial do Chávez e do Maduro, eles simplesmente expulsando empresas, mandando 20% da população embora, ou melhor, eles fugindo, não havia mais mão de obra, não havia investimentos, não há atração de capital, não há livre iniciativa, não há livre mercado. Todo mundo que pôde foi embora, as empresas foram embora, o Estado perde a sua capacidade, porque ninguém, obviamente, consegue também pagar impostos com 90% da população abaixo da linha da miséria, nada se produz. O Estado dá aquela ração, literalmente, para a população manter pelo menos viva com uma miséria de alimentos. E claro, a capacidade de produzir do Estado vai a praticamente zero, quando ela tem que distribuir alguma ração para a população pobre se manter viva, é claro que o que a gente vê é um gasto público que simplesmente declinou. E isso poderia ser muito bom se fosse num país livre, num país aberto, com empreendedorismo, com iniciativas ao livre mercado e livre concorrência, totalmente oposto da Venezuela. Nesse gráfico aqui, a gente vê que o PIB de 2010 a 2014 saiu de 400 bilhões de dólares a 111 bilhões
de dólares em 2023. Em 2020 tinha atingido 107, subiu a 110, mas ele veio de uma queda de 400 bilhões de dólares. E já vou explicar essa alta do PIB com aquela diminuição da inflação interanual que eu falei agora há pouco. Olha esses dados para piorar ainda mais. A Venezuela terminou 2021 numa matéria de 3 anos atrás com o país mais pobre da América Latina. E segundo projeções do próprio FMI, o país tem 28 milhões de habitantes, tinha 35, 7 fugiram, 20% como eu falei, e uma das maiores reservas de petróleo do mundo, que é a maior reserva de petróleo do mundo, e uma renda per capita de 1.627 dólares, abaixo do Haiti. 1.627 dólares por ano por cada venezuelano é a renda per capita do país. 10 anos atrás, essa renda per capita era de 12.100 dólares. De 12.100 dólares a renda caiu para 1.600 dólares. O PIB caiu 80% e a renda caiu a praticamente 10% do que era em 10 anos. Uma completa deterioração, onde obviamente encaixam-se os 90% de pobres que eu falei na Venezuela, ou abaixo da linha da miséria. E eu vivi isso com meus próprios olhos. O salário afundou 99%. Eles tiraram 14 zeros da nota do Bolívar, justamente pela inflação, a deterioração da moeda. Mais de 40 jornais fechados. Eu entrevistei algum dos jornalistas que tiveram que ir embora do país ou que estavam lá trabalhando de qualquer outra coisa, ou ainda debaixo do pano, com medo do próprio regime. Mais de 260 presos políticos. O país mais inseguro por homicídios a cada 100 mil habitantes na região. Esse é o legado de quem diz defender a democracia, a igualdade e todas essas baboseiras que ele fala. Entre 2014 e 2018, a Venezuela chegou a sofrer uma falta de alimentos completa. A população foi à rua, tomou grande parte das ruas e aquelas cenas catastróficas, brigando com a polícia, ou melhor, com a Guarda Nacional Bolivariana. Eles foram reprimidos, uma vez que a população é desarmada, como todo país esquerdista. Alô Brasil. Como todo país esquerdista, a população é desarmada. E a gente viu aquelas cenas deprimentes de pessoas morrendo em luta contra a Guarda Nacional Bolivariana, pedindo comida, liberdade. E esse é o governo que o Primata e seu entorno aqui no Brasil apoia. Pois bem, como Maduro viu que a situação econômica estava chegando num patamar insustentável, o que ele permitiu foi que alguns estabelecimentos pudessem não mais praticar o congelamento de preços, o tabelamento de preços. Assim, com aquela deterioração por completa, e sempre tem uma classe da população com um certo poder de consumo, principalmente ligada ao governo, novas empresas começaram a aparecer. Restaurantes, supermercados, produtos como comida reapareceram a um preço muito alto. E Maduro também fez vista grossa não apenas para o tabelamento de preços, que leva sempre à escassez, como aconteceu, que as pessoas foram às ruas. Mas ele também começou a fazer vista grossa para uma dolarização da economia. Lá você compra tudo em dólar, pouco se usa o Bolívar. Eu praticamente não usei em 12 dias. Você pode ir ao supermercado, que basicamente 2 bairros ricos de Caracas têm supermercados como se fossem de Miami, daqui de São Paulo, enfim. O que a gente viu é que você pode pagar por Zelle, que é como se fosse um Pix nos Estados Unidos. Você vai ao supermercado aqui no Brasil e paga da sua conta no exterior para a conta do supermercado no exterior. Olha que absurdo. É claro que ninguém paga impostos por lá. Então a capacidade do Estado também de distribuir vai a zero. E a gente vê todo esse sucateamento da economia como um todo. E quando ele dolarizou e fez vista grossas para o fim do congelamento de preços nos estabelecimentos e em algumas empresas, algum produto começou a fluir novamente para a Venezuela. E alguns ativos extremamente baratos, alguns venezuelanos começaram a repatriar uma parte do capital para aproveitar essas oportunidades. Então, em determinados bairros, você vê prédios sendo construídos, mas ao mesmo tempo, em shoppings de classe média alta, eu tive que lavar a mão em um balde, porque a água falta na cidade. A luz é super normal cair em Caracas. É claro que isso não traz indústria, que não traz produção, que não traz absolutamente nada. Um regime narco-ditatorial. Repito, apoiada pelo primata Lula.
e apoiado por PT, PSOL, PCdoB, esquerdas da região, esquerdas da Espanha e muitos esquerdas caviar aqui no Brasil apoiaram isso indiretamente. E ainda há aqui em São Paulo quem diga que vai votar no Boulos, um outro apoiador de tudo isso. Recebi uma foto que me pareceu bastante interessante. Você pode votar para entrar no comunismo. Todos eles entraram através do voto popular, mas não pode votar para sair. É isso que a esquerda faz. Ela destrói e coloca a culpa nos outros. Ela usa o dinheiro dos outros, dos pagadores de impostos, para os seus projetos de poder e, obviamente, assim usa a população mais carente comprando o voto deles, uma vez que eles não querem dar educação de qualidade a essas pessoas, senão, com o mínimo de inteligência, você não vota nessas pessoas. E, além de estimular o endividamento das famílias e das empresas para consumirem mais, fazer o PIB crescer no curto prazo e com todo o endividamento eles ficarem mais na mão dos governos, ou seja, a esquerda vai utilizando a massa de manobra e o dinheiro dos pagadores de impostos para se manter no poder, até que esse ciclo se eterniza por completo. Como? Tem as eleições, eles entram pelo voto, é detectada a fraude, depois tem uma manifestação e logo cai no esquecimento. E a vida segue e eles permanecem no poder. Espero, mesmo que dessa vez seja um pouco diferente e que a população venezuelana tome as ruas e não permita que esse regime narcoditatorial se mantenha na Venezuela e que isso faça pressão aqui nesse triste local que se tornou o Brasil. E os militares? Os militares da cúpula estão obviamente arquitetados com Maduro. Será que toda a base de militares permitirá que essa aberração eleitoral realmente continue na Venezuela? Para mim, está chegando muito próximo a um nível insustentável. E espero que os venezuelanos agora percebam que o custo-benefício de sair às ruas para tomar o seu país de volta e trazer um monte de venezuelanos que foi embora para voltar a reconstruir um país depois de longos, incríveis 25 anos de regime esquerdista ditatorial, que eles percebam que seja vantajoso eles fazerem isso, continuando a buscar a sua liberdade. Alguns vídeos interessantes a gente consegue encontrar nesse canal aqui do Twitter. Recomendo que vejam. E deixe um recado no final de Javier Milei, presidente da Argentina, que foi o primeiro a falar que não reconheceria esse governo. Em contrapartida, outros países da região também disseram não reconhecer, como por exemplo, Gabriel Boric, o esquerdista no Chile, falou que não reconheceria. E o Brasil ainda quer ouvir as Nações Unidas? Mesmo? Lembre-se, o Estado é o centro dos problemas, sempre tomado pelos burocratas, e nunca a solução. Seguimos e muito boa sorte, Venezuela. Es un mensaje para el heroico pueblo venezolano. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica. Puede que haya ganado una batalla, que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron y tarde o temprano se va a terminar el socialismo, se va a terminar ese modelo empobrecedor, porque el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno asesino y hambriador y empobrecedor. Así es que ánimo, queridos venezolanos, que van a salir adelante, sigan luchando, no bajen los brazos. ¡Viva la libertad!